Bom dia, estamos aqui com mais um dia do Deus em Gota para vocês, né, para a gente falar a palavra de Deus. O que é hoje nos esboços, Cris? O tema de hoje é a disciplina de Deus. Bem-aventurado é o homem a quem disciplina, não desprezes, pois a disciplina é do Todo-Poderoso. Nós aprendemos que a disciplina é um instrumento que Deus usa com amor e misericórdia, visando o nosso próprio bem e não o mal, a fim de nos dar o fim que desejamos. Amém. E na Bíblia aqui caiu Lucas capítulo de número 7, que fala do servo do centurião. Aleluia. Essa palavra aqui nos deu um texto que Deus nos dá nessa manhã, onde fala de um centurião, que centurião é um chefe que controla 100 soldados, que ele é responsável por 100 soldados, e a Bíblia diz que ele tem um dos soldados dele, um conservo seu, que estava doente e à beira da morte, já próximo da morte. E a Bíblia diz que ele sabe de Jesus, ele ouve falar de Jesus, e ele vai enviar alguns judeus de encontro com Jesus para pedir que Jesus viesse a curar este homem, viesse a trazer a cura para este homem. A Bíblia diz que ele envia esses homens lá, esses judeus, até o encontro de Jesus e diz para Jesus que viesse curá-lo. E os judeus falam assim: ele merece ser curado porque ele também nos auxiliou na construção do templo de Deus, é um homem bom, ele merece ser curado. Então Jesus estava vindo para efetuar essa cura, para fazer esse milagre na vida desse homem. E ao estar chegando, se aproximando da casa desse centurião, a Bíblia diz que ele pega e sai ao encontro e fala: não, Senhor, não entre, não precisa entrar dentro da minha casa, porque eu sou um homem pecador, né? Não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa, que o Senhor venha fazer, que o Senhor coloque os pés aqui dentro. E aí ele disse assim para Jesus assim, ó: eu tenho servos o qual eu sou superior, e eu digo para ele: vai fazer isso, e ele vai. Eu digo para o outro: vem, e ele também vem. Eu peço para ele fazer tal coisa, e eles fazem. Então, eu, sendo o pecador e tendo essa autoridade sobre algumas pessoas, quanto mais o Senhor, né, sendo o Senhor, sendo Deus, sendo o Senhor Jesus, Filho de Deus. Se o Senhor disser uma palavra, daí de onde o Senhor está mesmo, eu tenho certeza que o meu servo será curado em casa. Então, somente diga uma palavra e ele será curado. E ao falar isso para Jesus, ele surpreende Jesus com essas palavras, né, demonstrando a confiança dele na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Porque ele dizendo isso, Jesus se admira e fala assim: nossa, nem em Israel eu encontrei tanta fé como a fé deste homem aqui. Então vai ser feito conforme a tua vontade. Do jeito que o Senhor quer que seja feito, será feito. Esse homem será curado. E diz que eles voltam para casa e vê lá o homem. Quando eles chegam na sua casa, o homem já está curado, já está sarado daquela enfermidade que era para a morte. E o nome de Jesus foi glorificado mais uma vez. Mas o que chama atenção nesse texto, irmãos, é a fé, o tamanho da fé, a nossa fé que faz as coisas acontecer. A Bíblia diz que Jesus se admirou da fé daquele homem. Tão grande aquela fé de ouvir uma palavra, só uma palavra de Jesus, para mudar a vida daquele conservo seu, e ele acreditou nisso. Não precisava da presença física de Jesus, mas que uma palavra que ele dissesse dali, aconteceria um milagre. E muitas das vezes, irmãos, a gente ouvimos a palavra, nós ouvimos muitas palavras de Deus, mas nós não colocamos a fé suficiente para que ela venha acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes profetizam nas nossas vidas, falam que coisas grandes aconteceriam, ou para nós tomar posse de coisas grandes, e a gente não toma. A gente fica com vergonha, fica meio receoso que não vai dar certo conosco, sempre se sentindo assim mesmo, irmãos, sendo pecadores. O pecado não tem nada a ver com a fé. Às vezes a gente fala assim: mas eu sou tão pecador, não mereço nada da parte de Deus. Realmente, se Deus fosse ver assim mesmo, pelos nossos pecados nós merecemos alguma coisa, ninguém merece. Porque todos pecam, todo momento a gente pecamos contra Deus. Mas Deus, ele quer que a gente usamos a nossa fé. Através da nossa fé, Deus faz milagres. Ele faz coisas grandes. É a mesma história de Zaqueu, aquele homem lá, que ele era publicano, e ele recolhia os impostos ali. Ele era um de pequena estatura. Também, quando ele escuta Jesus passando ali por onde ele mora, a Bíblia diz que ele vê a multidão em volta de Jesus assim, e ele, como era de pequena estatura, ele não conseguiria ver Jesus passar por ali, por causa da multidão. Então ele vai subir num pé de uma figueira brava ali,
para ficar alto, para poder ver quem é Jesus. Só queria conhecer, só queria ver Jesus. Quando Jesus está passando também por debaixo ali de onde ele está ali, Jesus para e olha para cima e vê ele lá em cima, pendurado lá, e fala para ele assim: Zaqueu, desce daí que a gente vamos, aleluia, a gente vai estar, eu quero pousar na sua casa hoje eu quero dormir na sua casa, quero passar o dia lá. Aí ele desce rapidinho, abraça Jesus ali e vai lá na sua casa. E ele fala: Jesus, mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou pecador. E Jesus fala assim, que hoje chegou a salvação na casa dele. Ele fala: hoje chegou a salvação nessa casa. Por isso que ele veio aqui. E às vezes a gente acha assim, irmão, que a gente não somos dignos que Jesus faça alguma coisa por nós, porque nós somos pecadores, desobedientes, mas Jesus não pensa assim. Quando nós estamos pensando assim, nós estamos dando legalidade para o inimigo agir nas nossas vidas, e não deixar Deus trabalhar. Porque mesmo que nós somos pecadores, Deus sempre dá uma oportunidade, sempre quer dar uma oportunidade de a gente melhorar, dele nos mostrar o certo. E às vezes a gente fica se condenando já. Ah, mas eu pequei aqui, eu não mereço isso, aquilo. E fica falando isso, mas se fosse assim, irmãos, nós, é que nem eu falei aquela hora ali, ninguém merece nada da parte de Deus. Mas Deus, ele é misericordioso e ele veio para perdoar pecados mesmo. E a Bíblia diz que ele vai ali na casa de Zaqueu também e efetua um milagre ali. Zaqueu se converte, devolve tudo que ele roubou das pessoas ali, né, dos impostos que ele cobrou a mais, ele devolve para todo mundo. E passa a seguir Jesus. Então entrou salvação naquela casa, mesmo ele não merecendo, mesmo ele achando que ele não merecia, mas Jesus quis salvá-lo. E muitas das vezes, irmãos, como caiu ali no livro dos esboços, Deus vai nos corrigir, porque qual é o pai que tendo um filho não vai corrigir o seu filho se ele estiver fazendo alguma coisa errada, ou se futuramente aquela atitude dele vai dar errado, igual um pai que está vendo seus filhos indo para o caminho das drogas, para o tráfico. Vamos dar um exemplo. Vê o seu filho ali traficando, ele fala: filho, sai dessa vida aí, vai trabalhar, porque a qualquer momento você pode ser preso, e seus amigos não vão te livrar, não vai ter ninguém, é eu que vou ter que te visitar lá, os seus amigos vão tudo virar as costas. E assim, dessa forma acontece com muitos irmãos que entram nessa vida aí, e o pai sempre alerta ele, sempre orienta. Mas aí os amigos, a influência, aquele negócio, faz com que eles vão lá e continuem praticando aquilo até ser preso, e aí passar por aquilo que o pai avisou ele. Mas se a gente ouvir o conselho, nós ouvimos o conselho de Deus, o conselho do Pai, certamente vamos evitar muitos transtornos, muitas dificuldades nas nossas vidas. Não é assim que acontece? E muitas das vezes, muitas coisas acontecem porque nós realmente não ouvimos Deus falar. Porque realmente nós não aceitamos a palavra de Deus, e não queremos executá-la como Deus coloca. Então, o que nós aprendemos no dia de hoje, irmãos? Usar a nossa fé para as coisas que é impossíveis. Mesmo que você ache assim, não vai dar para mim porque não tem qualificação, a minha patamar não dá, meu grau de estudo não dá, as minhas oportunidades não dão para chegar a isso, eu não consigo comprar tal coisa, eu não consigo chegar em tal lugar. Nunca pense assim, irmãos. Pensa positivo e tenha fé, olhe para Deus, tenha fé que aquilo vai acontecer e obedeça a palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai acontecer na sua vida aquilo que você está esperando. Uma porta grande de emprego, um lugar que você queira ir, que é impossível assim aos olhos humanos, as suas condições financeiras, o seu jeito, impossível para você, mas para Deus não é impossível. Mas se você usar a sua fé e ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Jesus, eu tenho certeza que você vai conseguir coisas grandes e vai acontecer coisas maiores do que você pensa que pode acontecer na tua vida. Mas tem que ouvir a correção de Deus, tem que ouvir a instrução de Deus, tem que ouvir tudo, irmãos. Tem que estar atento à palavra de Deus e não só ouvir ela, mas começar a praticar, pôr em prática, ser obediente a Deus. Muitas das vezes Deus quer falar, Deus quer ter uma intimidade assim com a gente, quer ter aquele momento íntimo ali, aquele momento particular conosco, e nós ficamos dificultando as coisas, não encontramos tempo para Ele, ficamos fugindo, muitas das vezes encontramos muitas coisas para colocar, é que nem falou, disciplinar, nós temos que disciplinar o nosso tempo, disciplinar o nosso dinheiro, disciplinar os nossos filhos, disciplinar tudo nas nossas vidas, irmãos, para que a gente possa ter uma vida equilibrada, nem não deixar nada, dever nada para ninguém, não falta nada aqui, nem falta nada aqui. Eu tenho um tempo para minha mulher, tenho um tempo para meu filho, tenho um tempo para meu trabalho, tenho um tempo para a Bíblia, tenho um tempo para oração, eu tenho um tempo para minha mãe. Temos que disciplinar nosso tempo, saber administrar ele, um tempo para todas as coisas, e a gente vai ter uma vida melhor ainda, em nome de Jesus. Mas toma posse do milagre, irmãos. Toma posse do milagre, porque a Bíblia falou hoje de milagre. Crê na palavra do Senhor Jesus e tenha fé grande, que você vai ver acontecer na tua casa. Você pode estar em um lugar e precisando de uma cura para sua mãe, para o seu filho, para o seu tio, alguma coisa que está acontecendo que você não consegue resolver, mas se você crê na palavra de Deus, que hoje Ele está falando aqui, uma só palavra, e a tua fé muda aquela situação no dia de hoje.
Então toma posse, irmãos. Não tem nada difícil para Deus. Fala com Deus aquilo que você precisa, aquilo que é necessário hoje. E Ele vai estar fazendo para você. Mas tenha fé na palavra de Deus. Tenha fé no Criador de todas as coisas. E assim será feito na tua vida. As coisas grandes vão acontecer. Amém? Assim foi a palavra que caiu no dia de hoje. Né, que os irmãos tenham um dia abençoado aí. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Né, e que a paz de Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe seu dia. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.